O Lula tá fazendo uma estratégia burra que já deu muito certo pra ele no passado, mas ele não consegue entender que hoje o mundo é diferente. Ele não consegue entender isso porque nem celular ele tem. Ele não deve ter nem conta no TikTok, ele nunca deve ter mexido no TikTok, nem no Instagram. Obviamente que conta ele tem, mas ele não utiliza. Por que eu tô falando isso? Porque basicamente, qual que é o discurso do Lula pro povo brasileiro? Ele vai no interior do Piauí, ele vai na Paraíba, ele faz aquele discurso. Se o Trump vier, ele tá perseguindo um ministro nosso. Se ele tirar o visto, a gente vai tirar o visto dele. E dali. Se ele cortar o cartão do ministro, a gente vai cortar o cartão dele. Não tem como o Brasil fazer isso, mas ele fala. E fala várias bravatas, aquele povo ignorante. Ei, Lula, minha picanha, estou comendo pedra. Ou seja, fica nessa. Qual que é o problema? No passado, isso ia morrer no interior do Piauí. Não ia popularizar. Não seria a opinião do Lula publicamente. A opinião pública seria a opinião que seria embasada e emitida pelo Planalto. Beleza? Que a galera que escutou isso da boca do Lula ia acreditar no Lula em vez da televisão que ia anunciar, ok? Só que agora existe um negócio chamado celular, câmera, vídeo que distribui tudo. Ou seja, quando o Lula pega e fala um negócio no interior do Planalto, isso vai repercutir na televisão e vai informar o Brasil como se essa fosse a posição do Brasil. Dito isso, isso também rola lá fora. Normalmente acaba que alguém chega pro Trump e falou assim: o Lula falou tal coisa. Não sei se aconteceu. E possivelmente o Eduardo pode fazer essa tradução para ajudar o governo americano, né? A gente entende isso. Então, isso pode gerar um ruído muito grande com o Trump. E o STF começou a ter medo disso, tá? Como assim o STF ficou tão medo? Primeiro, o Planalto começou a se posicionar que essa não é a posição do governo. Como assim, Floriano? O Lula fala uma coisa e ignora e a gente não vai sancionar. Se caso aconteça alguma coisa, a gente vai emitir uma nota oficial. É isso em relação às sanções de visto. Se acontecer o corte bancário, a gente vai ter que reavaliar a nossa reação. Mas a gente não tem uma reação definida. Eu vou mostrar tudo isso na íntegra. E qual que é o problema disso? O Lula está com medo. E, de tabela, o STF está com muito medo. Por quê? Porque agora começou a sair vídeo do Barroso se desculpando. Não, a gente não é autoritário, é porque vocês estão interpretando errado. A nossa Constituição pede isso, obriga a gente a ser assim. Por mim, eu não seria assim, eu não seria autoritário, eu não ia fazer várias decisões monocráticas, eu não teria benefícios extremos, meu salário do STF não seria algo residual perto do que o escritório da minha mulher ganha. Não, não é por isso. É por causa da Constituição brasileira. E então ele começa a adotar um tom de desculpa. E até agora, no momento histórico desse exato momento, nunca teve esse tom de desculpa. O tom de desculpa começou nesse exato momento. Ou seja, eles mudaram a visão do mundo, tá? E também tivemos aí o reforço da fraude no INSS, sai mais notícia, o governo cai a aprovação, a oposição ganha reputação. Ou seja, a posição do brasileiro está mudando cada vez mais. E eu acredito que eles estão ficando com muito, mas muito medo. Eu vou te mostrar tudo isso na íntegra. Essa aqui é a minha opinião, mas você vai poder avaliar tudo isso na íntegra que eu vou mostrar para você. Dito isso, curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar sempre informado. E dessa forma o YouTube entende a relevância desse conteúdo, mostra para mais brasileiros o que acontece, tira a voto do PT em 2026 e muda o Brasil. Então, vamos lá que eu vou te informar. Começar com esse comentário lamentável, tá bom, da AGU. Presta atenção. Problema de instabilidade, é possível que esteja tendo algum tipo de ataque hacker, mas a Dataprev já está nesse momento trabalhando e a informação que eu tenho é que o restabelecimento já está previsto. Alguém duvida que isso é uma enrolação pra colocar uma desculpa, pra rolar outra fraude? Eu não duvido, tá? Não tô falando que é isso, mas eu não duvido. Aí piora, presta atenção. Para cerca de 10, 15 minutos. Isso só aqui em Brasília ou nos 10, 15 minutos nada, demorou bem mais. outros estados? Não tô, é nacional, mas as equipes já estão trabalhando e vamos aqui trabalhar até o final do dia para que todos possam ser atendidos. Previsão de ressarcimento, ressarcir todas as vítimas até o final do ano. De onde vai vir esse dinheiro? Porque o bem desbloqueado Ó que mentira, essa mentira dele, ó. podem demorar até anos para ficar assim. Como nós falamos desde o início do processo, a determinação do governo do presidente Lula é que todas as entidades fraudadoras paguem pelos crimes e paguem também pelo dano patrimonial. É evidentemente que o governo não vai ficar esperando de braços cruzados os aposentados serem ressarcidos por essas entidades. O que vai acontecer? O governo federal vai pagar com recursos da União e nós vamos nos Quem vai pagar é a gente? Brincalhão, o homem é brincalhão. ressarcir dessas entidades a partir da venda dos bens bloqueados. Mas não é venda, vai voltar nada, a gente é trouxa, a gente vai pagar essa porcaria, E agora piora, aí você pensa, beleza, mas vai recuperar alguma coisa das entidades. Vai recuperar nada, até agora não bloqueou. Olha, presta atenção aqui, ó.
para bloquear os bens de 12 entidades, 6 empresas e 8 pessoas. Esse pedido ele foi feito, Bárbara, no dia 8 de maio e foi uma ação cautelar de urgência, que é um instrumento para pedir à justiça que decida de forma rápida, de forma célere, porque senão podem haver consequências. Nesse caso, quando a gente está falando de bloqueio de bens, se a justiça demora muito para tomar uma decisão, as pessoas, as empresas que são alvo desse pedido podem se desfazer desses bens, podem transferir. E até agora não prendeu nada, não bloqueou de ninguém, só bloqueou lá do Careca no INSS. A grande verdade é que o Careca vai ser o Cristo. E é isso, Careca. Ele ainda entrou na justiça pra galera não poder chamar ele de Careca. Ele sendo Careca. É complicado, né? Aí tá ali, ó. Justiça ainda não bloqueou bens dos investigados. E não vai bloquear. Você vai chegar lá, vai ter o que de dinheiro? A gente já sabe que teve mala e mala e mala de dinheiro com milhões e milhões saindo do país através de avião. A gente já sabe disso. Isso é provado, tá? Ou seja, vai pegar o quê? Não vai pegar nada. É eu e você que vai ter que trabalhar mais pra pagar mais imposto, pra bancar esses sindicatos que roubaram os idosos. Essa é a grande verdade. E essa galera vai receber sem reajuste de Selic, sem reajuste nenhum, eles vão perder dinheiro. E é uma galera que ganha um salário mínimo, isso é covardia, covardia. E aí vem o presidente e fala essa palhaçada aqui, ó. É isso que o presidente fala. E agora eu quero te perguntar, responde aqui, você acha que tem alguma chance da gente ser ressarcido de alguma forma? Você acha que vai pegar o dinheiro dos sindicatos? Qual a sua opinião? Lembrando que o irmão do presidente era vice-presidente de um dos sindicatos que mais recebeu dinheiro, tá bom? Mas presta atenção nessas falas do nosso presidente, infelizmente. Resolvemos desmontar uma quadrilha que foi criada em 2019. É importante saber, uma quadrilha que foi criada em 2019. E vocês sabem quem governava o Brasil em 2019. Vocês sabem que era ministro da Previdência em 2019. Vocês sabem que era chefe da Casa Civil em 2019. A gente poderia Sabe qual é o pior? Que tem gente que acredita nisso, tá? Tem gente que acredita nisso, eu vou contar uma história pra vocês no final. ter feito um show de pirotecnia. Mas a gente não quer uma manchete de jornal, a gente quer apurar. A gente quer apurar e aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens. Não tem nada, cara. Você vai prender bem do seu irmão? Não vai. Você tentou te limpar a cara do teu irmão. Que vergonha. Congelado, nós vamos desses bens, sabe? Repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. Eu não tenho pressa. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Agora a gente fala, alguém que tá fazendo uma investigação, que roubou um monte de idoso pobre, tá? Ferrado, que mora no interior, tá sem pressa. Você acha que esse cara tá interessado? Você acha que esse cara realmente quer devolver o dinheiro? Pelo amor de Deus, se ele tá sem pressa. O que eu quero é que a gente consiga apurar para apresentar ao povo brasileiro a verdade e somente a verdade. Vergonha do caramba, vergonha com força. O que eu falei que eu contar pra história pra vocês? Eu tava participando de Mastermind, que é um grupo, assim, pra você ter um aprendizado de empresarial maior, assim. E, basicamente, na hora da saída, eu fiquei conversando com segurança enquanto eu esperava meu Uber. E aí ele começou a defender o Lula e falar do Lula. Até gravei um áudio lá no canal do Instagram e mandei. E, basicamente, ele não acredita que o Lula é corrupto. Ele realmente acredita que o INSS é culpa do Bolsonaro. Cara, isso é loucura. E eu falei, pô, cara, não é bem assim. Foi 60% roubado no Lula. Os sindicatos têm relação com o espectro da esquerda e não com o da direita. Eu mostrei pra ele, mostrei as notícias. E ele não acredita. Ele não acredita. Ele não acredita. E como que eu convenço um infeliz desse? Não tem como, vai morrer desse jeito. O cara foi roubado, o cara roubaram a educação do cara. Não tem como provar esse cara, entendeu? E agora a pergunta é, qual o percentual do Brasil é esse cara? O que precisa acontecer pra esse cara pegar e acordar? Porque eu perguntei, cara, e a inflação? Você acha o quê? Isso tem gravação lá no meu canal, tá? E basicamente ele pega e fala assim, não, a inflação é golpe do mercado pra culpar o Lula. Porque a galera do mercado apoia o Bolsonaro. Ele tá achando que o mercado tá aumentando o preço pra culpar o Lula. Tá vendo o nível de descorrelação da realidade? Como que eu ajudo esse cara? Não tem como ajudar ele. Ele não consegue ver a realidade. Ele não consegue olhar uma notícia. Ele não consegue ir no preço, olhar que o preço subiu e culpar o governo. Ele não consegue fazer uma associação básica. Ele não consegue. É um completo ideólogo, ele é apaixonado pelo Lula, na minha cabeça. Entendeu? E aí vem isso aqui, ó, pra piorar a situação, ó. Correios registram prejuízo de 1,7 bilhão. Todo mundo já sabe. Correios abrem licitação para contratar carros de luxo para a diretoria. E aí, se eu mostrar isso pra esse cara, ele vai falar o quê? Que é fake news? Ah, que o Lula não sabe? É isso que ele vai falar. Entendeu? Então por isso que eu falo que esse tipo de vídeo aqui é importante. Porque se o cara assiste um, tá bom, ele não acredita. Ele assiste o 2, ele não acredita. Cara, no terceiro não é possível. No terceiro ele vai parar de assistir, ou ele vai... nem sei o que vai fazer. Ou ele vai mudar, não tem outra opção. Por isso que eu falo,
comecem a curtir e tudo mais, que isso realmente agrega. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai distribuir para pessoas como essa. E a gente vai conseguir ajudar eles. Mas isso aqui é uma vergonha, cara. A empresa quebrando, os caras estão fazendo licitação de carro de luxo. Os Correios, o carteiro tá tendo hora diminuída para poder ganhar menos, para economizar o governo. Enquanto a diretoria vai ter carro de luxo. Entende? Que ponto que a gente chegou? E como que eu explico para a população brasileira que deve estar revoltada? Não está revoltada porque não consegue entender, que não consegue ter acesso a isso. Por quê? Porque lá na infância foi roubada a educação dela. Tem uma vergonha disso. E agora a gente vai para um debate, para mais uma parte do debate da Carol de Tony contra a Sâmia, que é lá a esposa do Glauco, tá? Olha que pergunta sensacional que a Sâmia faz, olha só. A afirmativa é incrível e a Carol já usa o básico ali pra desmontar a mulher. Bolsonaro não me parece ser uma mulher que merece ser homenageada pela cidade de Ela falou Michele Bolsonaro, tá? Que acho que só pegou a parte final de Bolsonaro. São Paulo, pelo trabalho que ela fez com relação ao país. Eu lhe pergunto, qual a relevância da Michele Bolsonaro para a cidade de São Paulo? Ela vai levar uma patata que ela fica até tonta, percebe que a cara dela vai dizer, oh. Eu vou entregar aqui o relatório das mais de 300 páginas, que só no estado de São Paulo, como pátria voluntária, foram 510 mil pessoas atendidas. Então, só pelo fato de 500 mil de pessoas de São Paulo terem sido beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro, acho que ela merece essa comenda e vou já entregar pra Sâmia esse relatório, deputado. Ela pegando o relatório, ela pegando, não quero isso não. Sâmia, Eu nem sei ler. até sugerir pra Janja dar uma olhada, é uma sugestão até pra... Sugestão pra Janja dar uma olhada. Próxima viagem que ela for, ela pode ir lendo no voo, né? Dar uma olhada para que o Aliança contra a Fome e a Miséria tenha realmente resultados concretos. E deu. Parabéns, Carol, parabéns. Deu. Fez seu papel. Limpou a alma dos brasileiros contra a mulher. E a mulher fica desnorteada, ela não sabe o que falar, sabe? Ela tava, só pegou aquela frase no GPT e tentou, né? E agora vamos para o assunto que mais preocupa a população brasileira, a criminalidade. Veio um dado aqui agora, do Tarcísio. Estado de São Paulo registra queda de 17% nos roubos em abril na comparação a 2024. Eu tenho uma notícia muito ruim pro Tarcísio. Cara, a percepção de segurança não melhorou, tá? Caiu 17%, mas com todo mundo que eu converso, tem muito medo de sair na rua em São Paulo. São Paulo tem vários e vários casos de roubo. Essa percepção generalizada. Não existiu melhora de percepção de segurança em São Paulo. E eu moro em São Paulo, eu sei do que eu tô falando. E eu converso com as pessoas sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto que vai definir a política. E todo mundo fala. Hoje eu tava em um restaurante caro, em um bom bairro, e quando eu fui pegar e sair assim, eu falei pra ela, não, vou esperar aqui dentro, porque hoje São Paulo tá perigoso, né? Aí a mocinha que fica na frente, realmente, aqui todo dia acontece um assalto. Pô, eu não tô falando que eu tô na Baixada da Égua, não. Tô falando num lugar nobre. Ou seja, a percepção não melhorou, caro Tarcísio, temos que melhorar isso aí. E se você não melhorar, você vai perder as eleições. Acho que não perde porque o Lula tá muito ruim, mas você vai apanhar por causa disso. Tudo bem que o Lula também vai apanhar, mas melhora esse negócio que vai ficar muito mais fácil você ganhar aí de forma estrondosa, na minha humilde opinião. Porque a segurança de São Paulo não tá boa, tá? Não tá boa, porque não tá refletindo em sentimento, percepção de segurança, isso é um fato. Agora vamos lá para o que interessa, vamos entrar agora no assunto do Moraes, tá? Vamos lá. Adversários de Moraes veem carta do governo Trump com base de sanção se ministro não recuar. Ou seja, basicamente, como eu falei, a carta foi um aviso, o ministro não recuou, tá? Não recuou. Isso é um fato que não recuou. Eles só estão reafirmando agora que eles entenderam o aviso. E tentou agora reforçar que o Moraes deveria ter entendido também. Dito isso, o Moraes dobra a aposta. O que sugere a matéria? Que ouvir o ministro sob reserva é grave, pois o inquérito teria sido aberto sem motivo jurídico, por retaliação a Eduardo e omissão do Itamaraty. A PGR não teria agido com autonomia, meramente servindo ao interesse do STF. STF abriu inquérito contra Eduardo Bolsonaro após se queixar de inação do Itamaraty. Ou seja, como o André Marcelo explicou, não teve base jurídica. Como que um membro do STF, como o judiciário, não vai com base jurídica? Logo, só reforça duas coisas. Primeira coisa, que o STF está alienado à Constituição, ou seja, ele não segue a Constituição e ele deveria ser o grande protetor da Constituição. E dois, que realmente ele não entendeu o aviso que os amigos dele entenderam sobre a cartinha que ele recebeu. Dito isso, a galera vai pro lado do barco cada vez mais. E cada vez mais vem isso aqui, ó. Isso aqui é o advogado do Trump falando. Olha o que o advogado do Trump fala, ó. Dá um conselho. Eu acho um conselho muito válido que o Brasil deveria seguir. E no Brasil tem uma anomalia. Na minha humilde opinião,
o que seria muito mais produtivo que minimizar ou negar o inegável ou defender o indefendível seria o seguinte: pelo menos se eu for um diplomata brasileiro ou alto ministro do Supremo, o que eu estaria pensando? Estaria pensando, por que isso está acontecendo? Por que chegamos a esse ponto? Como podemos evitar que isso piore? Tem outros ministros do Supremo Tribunal Federal que encaminharam ordens judiciais sigilosas para empresas americanas dentro do território americano para censurar a cidadãos americanos dentro do território. Basicamente o que ele fala aqui é, cara, olhem o que está acontecendo no país de vocês, puna quem fez isso porque violou uma lei americana e se afastem da pessoa. Ou seja, corte a mão para salvar o corpo e o braço. Corte a mão para salvar o braço, porque daqui a pouco você vai ter que cortar o braço. A gente não vai recuar. É isso, essa é basicamente a mensagem que passou. E os Estados Unidos está dando muita mensagem. A primeira mensagem é: a gente quer um Cristo, e o Cristo vai ser o Xandão, porque o Xandão não recua, nem com os nossos avisos. E se vocês não me derem um Cristo claro e acusarem e mostrarem que eu tô certo, eu vou fazer vocês mostrarem. E basicamente, o que o Lula faz? Ele faz esse tipo de discurso aqui porque ele acha que não existe câmera, que ele acha que nunca vai chegar o Trump, que ele acha que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo fanfarrenice lá fora, que não tem influência no governo americano, e tá tendo influência. Ele tá conseguindo explicar as pautas brasileiras. Ou seja, tá tendo uma estratégia pouco inteligente, na minha humilde opinião, tá? Presta atenção. E durante o discurso, Lula também citou outra tensão, só que dessa vez ele falou sobre a tensão entre o ministro Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. A fala acontece depois da decisão do governo norte-americano de restringir o visto a autoridades brasileiras. E já foi restringido, na teoria já foi restringido esse visto, só que não tem anúncio, esse tipo de restrição. E de enviar carta aqui com críticas a Moraes. Thaisa. Segundo Lula, Eduardo Bolsonaro está atuando contra o Brasil e que precisa, então, ser investigado. Aí dobra a perseguição contra o Eduardo Bolsonaro, só reforça a pauta de ditadura, só reforça a pauta que está distanciando da Constituição. É idiotice, é pouco inteligente. E aí vem o Barroso, que eu vou mostrar o vídeo pra vocês, falando totalmente o contrário. Por quê? Porque o Barroso não quer levar sanção. O Barroso não quer levar sanção e já levou a do visto, tá? Conforme Alexandre de Moraes já abriu esse inquérito, então, após o pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos conferir agora no trecho que separamos. Veja quando os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes, porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. O dia inteiro é muito forte. Olha quem que está nos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tanta guerra, mata tanta gente. Já criticou, porque ele mente até das coisas que ele já fez. É muito difícil, cara. É muito difícil defender o Lula. Eu imagino o papel da esquerda pra defender o Lula. Porque, pô, como que você defende um cara desse? Aí você consegue pegar um trecho dele criticando o Hamas, criticando o ataque em Gaza. Ou seja, ele critica literalmente, sabe? E ele fala, nunca critiquei. Pelo amor de Deus. Ele é muito mentiroso. O que você acha? Você acha o Lula mentiroso? Mas sendo sincero, esquece a ideologia, analisando como pessoa. Você acha ele mentiroso? Porque não é possível, cara. Olha o que o cara fala. A gente soltar aqui, não é possível. Alguém tem que dar um celular pra ele pra entender que o mundo hoje ele consegue gravar. Ligar a câmera de celular e falar, olha só como que grava, vovô. Olha só, ele pegou e não pode ficar falando besteira, vovô. Não tem um neto desse homem pra ajudar ele não, pelo amor de Deus. Durante o discurso, Lula também... Entende? Então a situação é muito complicada. Aí beleza. Aí o Barroso começa a tirar o corpo dele fora. Por quê? Porque o Barroso não quer ser sancionado. O Barroso tá de boa. Ele não entrou em confusão com ninguém. Ele falou lá, o perdeu o mané. Falou uma besteirinha. Falou uma besteira e ok. Mas ele não quer se sujar. Aí vem o Moraes só importuna. Até um certo ponto ele comprou a ideia. Agora ele largou o barco. Isso aqui pra mim é largar o barco, tá? Esse é um ponto muito importante que eu gostaria de enfatizar aqui, para que todos possam compreender. O arranjo institucional brasileiro reservou para o Supremo Tribunal Federal um papel diferente do papel que foi reservado para as cortes constitucionais no mundo de uma maneira geral. Quais razões? A primeira e mais... O Brasil é o país único. Só a nossa legislação que permite ditadura na Constituição, tá? A nossa democracia é uma democracia ditatorial do judiciário. Bizarro. É o humorista. Importante, nós temos uma Constituição extremamente abrangente. A Constituição brasileira, como a Constituição americana, cuida da separação de poderes, tem uma declaração de direitos e organiza um Estado. O Brasil é uma federação. E é isso que a Constituição americana faz e a maior parte das constituições do mundo faz. Só que a Constituição brasileira também cuida do sistema de seguridade social, do sistema tributário, do sistema previdenciário, do sistema de saúde pública, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção às comunidades indígenas, do papel do Estado na economia, da proteção da criança, do adolescente, do idoso, dos partidos políticos. Ou seja, a Constituição brasileira
trouxe para... Então tá, Barroso, você deixa então o Congresso e o Senado alterar a Constituição, ou você vai começar a puxar o rabo dos deputados e senadores? E aí? Vai puxar o que você acha? Acha que eles vão deixar? O direito, uma imensa quantidade de matérias que nos outros países são deixadas para a política. E é por isso que no Brasil é muito mais difícil de traçar a fronteira entre o direito e política, e é por isso que dizem que o Supremo se mete em tudo. Na verdade, a Constituição brasileira é que... Mudou o discurso, porque o outro discurso era é eles que vêm pra gente, a gente tem que definir, é por isso que a gente entra. Agora já mudou o discurso. Cuida de muitos temas e eles em algum momento terminam chegando ao Supremo. Brincou, piada. Você acreditou nisso? Você acreditou? Fala pra mim. Você comprou esse discurso? Me responde. Não é possível. Brincou. E aí, aqui, não foi o discurso pro porteiro que eu conversei, não. Esse discurso foi pra gente. Foi pra gente ter um mínimo de discernimento. O porteiro tá acreditando que o Lula é honesto. E sem desmérito a porteiro, tá? Não tô desmerecendo, porque no caso foi o segurança / porteiro lá que eu conversei e teve essa visão. Ou seja, esse discurso que foi pra gente, o porteiro não vai nem ver esse vídeo. Ou seja, você acreditou nisso aqui? Me fala. Você acreditou? Eu acho que não funciona, pô. Eu acho que não funciona. Não é possível que alguém tenha acreditado. Na minha humilde concepção não funciona, tá? Na minha humilde concepção não funciona. Mas dito isso, eu vou soltar pra vocês agora um vídeo onde aparece o que eu falei pra você sobre o que o governo fala, o que o Lula fala e o que o Planalto vai falar. Ou seja, a decisão internacional, a decisão que vai chegar de forma oficial, como sendo o Brasil, o presidente e o governo falando, tá? Eu vou soltar aqui. Integrantes do Palácio do Planalto relataram à CNN serem contrários a uma retaliação contra os Estados Unidos, caso autoridades brasileiras sejam sancionadas. Essa apuração é do analista Caio Junqueira, está no site da CNN Brasil. As fontes defendem uma resposta política contra a medida. O plano é elaborar uma nota oficial dizendo que não cabe ao país fazer comentários sobre o judiciário e o sistema judicial brasileiro. Essa aqui é meio que a comunicação oficial, como que vai sair da diplomacia. Ou seja, o Lula fala uma coisa, vamos pra cima, sou cachorro louco, e aqui tá falando outra coisa totalmente diferente, tá pegando a visão? Que a premissa americana para justificar a sanção está errada e que isso configuraria uma intervenção em assuntos... Beleza, vão falar isso, eu vou me incomodar, vou falar, não gostei, mas não vou fazer nada. ...assuntos internos do Brasil. Mas o governo deve aguardar uma situação concreta para se posicionar. Essa ideia da resposta política deverá valer para o caso de sanções, como o cancelamento de visto de autoridades brasileiras. Mas poderá... Ou seja, a resposta política para cancelamento de visto, que já aconteceu, provavelmente, eles não se posicionaram. Eles até preferiram, não vou falar nada, vou ficar quieto, deixa eu passar. Aí agora o que ele vai falar? Presta atenção. Ser diferente se houver restrições que atinjam, por exemplo, transações financeiras. Nesse caso, o governo brasileiro vai reavaliar a gravidade da situação. Brincou. Vai reavaliar quer dizer o quê? Não vou fazer nada porque eu não quero me meter nesse vespeiro. Essa é a estratégia do Itamaraty. O Lula pode tentar começar a falar grosso, mudar o jogo? Pode. Eu acho que não vai. Por que você acha que não vai? Porque a situação dele tá complicada. Amigo, na sua opinião, o Lula hoje tem mais possibilidade de ganhar em 26 ou perder? Hoje eu acho que ele tem mais possibilidade de perder. Mas... em 26, a economia vai estar pior. Se você liga o noticiário, só tem notícia ruim. É IOF que vai subir, vai cair. Quando o IOF voltar para a taxa anterior, que eu acho que vai voltar, o dólar vai descambar para cima. Não vai ter mais derretimento de inflação que está sendo calculado. E se não descambar para cima, iria descambar ainda mais para baixo, porque gerou insegurança. E qual que é a preocupação agora do Lula? Quem que eu vou colocar em 26? Quem que vai assumir a cadeira da esquerda? Porque eu não criei nenhuma liderança. E aí, o que está tentando fazer é basicamente o João Campos. Só que o João Campos, ele descobriu que a Dilma investigava o pai dele. E o pai dele caiu em um acidente de avião misterioso. Não estou fazendo nada, mas não sei, né? É questionável. Será que ele não se questiona? Se não foi fraudado, se não foi burlado lá o avião do pai? Não sei. Só sei que essa aqui é a aposta da esquerda, porque não tem mais ninguém, tá? Não tem mais ninguém. E aí querem comparar ele com o Nicolas. Obviamente que ele toma um pau. E vou usar um número, tá? Um número bem tranquilo, ó. Ele tem 2,9 milhões de seguidores, enquanto o Nicolas tem 14, se eu não me engano, da última vez que eu vi tinha 14. Ou seja... é muito, mas muito maior. Se esse cara vem pra uma briga nacional, ele vai apanhar com gato morto até o gato miar. Essa é a grande verdade. Ou seja, essa aqui é a estratégia do Lula. Eu acho que pode ter a possibilidade dele tentar falar grosso.
vão tentar aconselhar ele, mas a capacidade do governo tomar decisão burra é muito grande, então não pode tirar isso. E também pode ser que a Janja fale alguma besteira, mas a Janja está sendo excluída dos churrascos, por exemplo. Talvez seja também excluída de algum tipo de comunicação. Dito isso, lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir. E curtir é muito importante para a gente informar o Brasil e ganhar em 26. Um abraço e até o próximo vídeo.